Uma retomada vigorosa dos mercados já está acontecendo, mesmo com o noticiário ainda negativo. O Ibovespa já recuperou o patamar dos 90 mil pontos e há quem acredite que poderemos ultrapassar a máxima histórica em questão de poucos meses. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as supermultiplicações que um período como este oferece. Pós-crise de 2008, entre os 20 melhores desempenhos da Bolsa, tivemos multiplicações de 451% a 2.414%. Isso nos 3 anos seguintes à crise. Na crise de 2014 foi ainda mais brutal. Multiplicações entre 534% e 10.538%. São em momentos circunstanciais da história, com a queda brutal da Bolsa, que surgem as maiores oportunidades de fazer fortuna. Agora, novos lucros dessa natureza podem estar por vir. Veja agora mesmo a lista das ações que, aos preços atuais, você talvez não encontre mais na vida. São verdadeiras oportunidades de uma vida. Não é segredo nenhum que, para se ganhar dinheiro na bolsa, devemos comprar na baixa e vender na alta. Por isso, em momentos pontuais da história, a queda da bolsa permitiu que algumas pessoas que colocaram pouco dinheiro em algumas ações se tornassem milionárias. Pós-crise de 2008, pessoas comuns viram seu patrimônio se multiplicar entre 5,5 vezes e 25 vezes. Em apenas 3 anos de aplicação nas ações certas, quem colocou 10 mil reais, por exemplo, pôde alcançar o patamar de 250 mil reais. Para se tornar milionário, bastavam 40 mil reais. Em 2015, outras pessoas puderam se tornar milionárias também. Os 20 melhores desempenhos da Bolsa apresentaram multiplicações entre 5,3 vezes e 106 vezes. Investindo em Magazine Luiza, após toda a crise política e econômica que vivemos em 2014, algumas pessoas colocaram 5 mil reais e saíram com mais de R$500 mil. 10 mil reais tornaram pessoas comuns milionárias. Esses ganhos são raros, mas são ganhos que acontecem todo pós-crise, quando ações pontuais ficam baratas demais. Essa é a chance que você está adiante. A Bolsa Brasileira despencou com a pandemia e algumas ações sofreram quedas ainda mais acentuadas. Vimos o movimento brusco da Bolsa perdendo seu maior patamar histórico de 118 mil pontos até o menor de 63 mil pontos. Tudo isso em questão de dias. E desde então vemos a Bolsa subir vigorosamente nos últimos pregões, recuperando o patamar dos 90 mil pontos. Agora, mesmo com o cenário ainda incerto, acredito que estamos diante de uma oportunidade brutal de ganhar dinheiro. Eu estou falando que chegou a hora da virada de mão? Sim e não, na verdade. A equipe de especialistas da Empíricos, em que me orgulho de fazer parte e afirmar que é a maior do Brasil, ainda está cética com a enérgica recuperação do Ibovespa e com a euforia vivida nos últimos anos. Apesar de achar que, no longo prazo, o investimento hoje na Bolsa será vencedor, ainda vemos incertezas no ar que podem levar a Bolsa a períodos de quedas intensas. Porém, chegou o momento da virada de mão, sim, para algumas ações específicas. Aquelas ações que sobem mais, puxando a média para cima. E você precisa das ações certas. As ações que batem o nosso principal índice de referência, o Ibovespa. E é isso que eu quero fazer por você hoje. Quero que você conheça a lista de ações criada e comandada pelo Felipe Miranda, nosso estrategista-chefe de investimentos. Esses são os resultados da lista que eu quero abrir para você hoje. O Felipe criou essa lista em setembro de 2015 e repare que desde então, no acumulado, ela nunca perdeu para o Ibovespa. Na lista do Felipe, acumulam-se 361,5% de ganhos no período, contra apenas 96% do Ibovespa. Ou seja, quem acompanha essa lista de ações não apenas está há 5 anos com papéis que puxam a média para cima, mas também já pôde multiplicar o seu patrimônio por quase 5 vezes, mesmo considerando as quedas com a crise atual. É exatamente isso que o Felipe e todos nós vamos continuar buscando e que a partir de agora você pode fazer parte. Nos últimos dias, o fluxo comprador e otimista flerta com a escalada adicional de ativos de maior risco, em especial aqueles que ficaram excessivamente descontados na crise. Ou seja,
o dinheiro está vindo para mercados emergentes, em especial ações que despencaram com a pandemia e ficaram muito baratas, ações depreciadas na crise. Como foi o caso de uma ação dessa lista que subiu 60% em 5 pregões. Não foi caso isolado. Outra ação da lista subiu 35% também em 5 pregões. Agora o Felipe está dizendo ter encontrado 2 ações que podem apresentar dinâmica semelhante a essa, ou seja, grandes porradas, talvez até no curto prazo. Segundo ele, tratam-se de tesouros escondidos, muito depreciados, que se beneficiam desse movimento recente tomador de risco. Você vai ter acesso não somente a esses 2 nomes, como a lista inteira de ações. A lista de ações Oportunidades de uma Vida. O Felipe, através dessa lista, já alçou milhares de brasileiros a patamares mais altos financeiramente. Eu vou abrir essa lista de Oportunidades de uma Vida para você, sem que assuma nenhum compromisso com a gente nesse primeiro momento. Aquelas ações que, aos preços atuais, você talvez não encontre novamente em vida. E após olhar com seus próprios olhos, você me diz se aceita a proposta que eu vou te fazer ou não. Faço isso para não te restar motivos para ficar de fora, pelo menos de conhecer a oportunidade. Eis a minha proposta para você. Em primeiro lugar, eu vou abrir para você a nossa tese e te mostrar como você pode acessar a lista de ações As Oportunidades de uma Vida sem assumir compromisso financeiro algum nesse primeiro momento. Você olha, experimenta, decide depois se quer colocar um dinheiro nisso. Se você decidir colocar e não tiver lucro com as ações em 12 meses, nós nos comprometemos a devolver 100% do dinheiro gasto conosco e ainda fornecer acesso às indicações de investimento do Felipe de forma vitalícia, inteiramente de graça. Estamos assumindo boa parte do risco da sua decisão, para que você se sinta plenamente confortável para aproveitar essa oportunidade hoje. Somente estamos fazendo isso, eu confesso, pois realmente acreditamos que temos uma bazuca nas mãos. Agora é hora de você fazer a sua vida. Estamos diante de algo raríssimo. São nossos 350 mil assinantes que estão recebendo instruções de comprar essas ações. Acreditamos que chegamos no preço exato desses papéis para que você tenha uma chance de surfar uma retomada surpreendente e transformadora para a sua vida. Felipe já fez isso igualzinho antes no mercado de ações. Ele sabe exatamente o que está fazendo agora. Portanto, assista até o final enquanto esse vídeo ainda estiver no ar. Como essa oportunidade é extraordinária, nos reservamos no direito de tirar esse vídeo do ar a qualquer momento, sem aviso prévio. Principalmente se o mercado se comportar de forma intensa nos próximos dias, levando os preços das ações dessa lista às alturas. Não vamos perder tempo. Ao longo da história, grandes fortunas foram construídas em períodos exatamente como o atual, em que temos uma condição de preços extraordinariamente descontados para alguns ativos provocada por uma grande crise, em que há uma ruptura com uma situação anterior e uma mudança de padrão de consumo, o que irá privilegiar um determinado grupo de empresas e, consequentemente, de ações, na iminência de uma retomada dos mercados após um grande drawdown, ou seja, um movimento posterior a uma queda rápida e expressiva nas cotações do mercado de forma generalizada. Temos tudo isso agora, nesse exato instante. Para você ter uma ideia do timing que você está inserido, dá uma olhada nesse gráfico que está aparecendo na sua tela. Ele mostra os ciclos históricos do mercado brasileiro. Quanto dinheiro, em média, a Bolsa, representada aqui pelo Ibovespa, o seu principal índice, trouxe para as pessoas nesses grandes ciclos. Estamos falando de ciclos de multiplicação de capital da ordem de 30 vezes, 16 vezes, 35 vezes e 21 vezes ao longo da história. Isso para a média do mercado brasileiro. Como eu te disse, o mais importante são as supermultiplicações que esses períodos sempre oferecem. Aquelas ações que puxam a média para cima, apresentando resultados simplesmente extraordinários, como os que eu já te mostrei desde o início. Você está diante dessa oportunidade. Estamos no exato ponto que separa uma crise de uma oportunidade de se fazer muito, mas muito dinheiro. Eu espero que você faça parte disso. Antes,
Um alerta importante: você precisa estar ciente de que ganho passado não é garantia de retorno futuro. Investimentos em ações envolvem riscos, assim como qualquer outra aplicação no mundo. Estamos aqui com o objetivo de investir uma pequena quantia em algo que tem risco, mas também um potencial absurdo. Pouco dinheiro, e quando eu digo pouco, estou me referindo ao percentual do seu patrimônio, pouco dinheiro já é o suficiente para se expor à chance de lucrar muito. Você precisa ter isso em mente para a gente prosseguir. Essa lista que eu vou te revelar hoje é aquela que, na opinião do Felipe e de toda a nossa equipe, possui o maior potencial de lucros entre as mais de 300 empresas da Bolsa. Eu te digo isso por um simples motivo: nós já fizemos isso antes. Perceba que nem o Felipe nem a nossa equipe somos novos nessa estrada. Ao contrário de inúmeros influencers heróicos de finanças que apareceram nos últimos meses de bull market, nós já passamos por uma crise. Há exatos 6 anos, a Empíricos foi voz única no mercado brasileiro a pregar, por muito tempo sozinha, a chegada de uma crise econômica sem precedentes. Lançamos em 2014 O Fim do Brasil, um documento em que denunciamos todo o descalabro econômico da equipe de Dilma Rousseff. Nossa tese gerou muita polêmica, ameaças físicas aos sócios fundadores da Empíricos e às suas famílias, e foi retalhada explicitamente pelo governo do PT. Os eventos, que culminaram no Petrolão, na maior recessão econômica da nossa história e depois no impeachment de Dilma Rousseff, trouxeram alertas importantes para as pessoas protegerem o seu patrimônio. O exemplo mais emblemático foi a nossa indicação para comprar dólares quando a moeda estava cotada a R$ 1,90 e depois para vender quando estava a R$ 4,25. Quando falamos que o dólar ia a R$ 4,00, absolutamente ninguém acreditou. Pelo contrário, nos ridicularizaram. Depois que aconteceu, é claro, ficou óbvio, mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. Depois de um ano, veio o que chamamos de virada de mão, em setembro de 2015. Naquele momento, percebemos que a crise ainda podia piorar, mas algumas ações já tinham ficado baratas demais e era hora de ir às compras. Aquela foi a primeira vez em 35 anos que o Felipe usou a expressão oportunidades de uma vida, e o nome se provou apropriado. 5 anos depois, a multiplicação que essas ações causou na vida dos nossos leitores foi da ordem de 5 vezes, como as ações de Rumo, 3,5 vezes com Guararapes, 2,3 vezes com Eneva, 2,8 vezes com Banco Pan e várias outras. Quem seguiu a indicação de compra do dólar em 2014 dobrou seu patrimônio. E depois, se continuou seguindo as nossas instruções de compras de ações, multiplicou de forma consecutiva seu patrimônio. Recebemos agradecimentos dessas pessoas até hoje. De acordo com o nosso levantamento, as ações que o Felipe indicou na tese A Oportunidade de uma Vida configuram a melhor carteira sugerida em todo o mercado de investimentos no Brasil inteiro. Desconheço quem tenha ganhado mais dinheiro do que esses leitores entre 2015 e 2020. E está tudo publicado e comprovado em nosso site para quem quiser se certificar. Não há qualquer comparação com o que fizemos até aqui. E eu tenho um baita orgulho de fazer parte dessa equipe por isso. Portanto, o que importa para você hoje é que já vimos o mercado desabar em outras oportunidades para depois retomar o seu crescimento com muito mais força. Nossa empresa tem mais de 10 anos de atuação e um histórico vasto de resultados. Já fizemos isso anteriormente, com responsabilidade, quando a maioria, praticamente todos os youtubers, influencers de finanças e novas casas de análises que tentaram replicar a Empíricos sequer existiam. E agora queremos que você lucre e faça sua vida com essas oportunidades. Estamos voltando 5 anos depois da primeira virada de mão para dizer: você tem uma nova chance. E nós temos certeza de que as condições nunca foram tão parecidas e podem ser até melhores agora. Mas somente para quem tiver as ações certas nas mãos. Isso quer dizer que já passamos pelo pior e agora a bolsa deve subir sem olhar para trás? Não, a crise ainda não acabou. Ainda podemos ter dias difíceis na bolsa. A retomada estrutural pode ser testada novamente
com alguns soluços e dias mais difíceis. A volatilidade deve fazer parte do processo diante de tantas incertezas. Esteja ciente disso. Estamos no meio de uma crise sem precedentes, que envolve isolamento social e terá impactos drásticos sobre as economias. O fluxo de notícias continua bastante duro e a volatilidade deve persistir. Os casos de infectados e de mortes no Brasil ainda podem aumentar bastante, mas o mercado financeiro já precificou grande parte disso. Nos preços atuais, algumas ações muito específicas já oferecem uma simetria de retornos potenciais absurda, podendo te deixar literalmente rico em alguns anos. Tudo isso feito com muito zelo e responsabilidade. Portanto, vamos aos fatos. De nada adianta falarmos de convicção sem te apresentar uma série de argumentos sólidos para embasar a decisão estratégica da Empíricos em te sugerir essa lista de ações. A seguir, eu apresento a você os 5 pilares que nos fazem acreditar que estamos diante da oportunidade de uma vida com as ações escolhidas para essa lista. Primeiro, os mercados já estão reabrindo. Depois do período de lockdown e quarentenas no mundo todo, agora estamos reabrindo as economias. E a atividade econômica já está voltando a fluir melhor, principalmente no mundo desenvolvido. A gente já viu indicadores acima do esperado na economia americana na semana passada. A surpresa com o relatório de emprego nos Estados Unidos foi a maior já vista em toda a história. Com isso, temos alimentado a expectativa de uma recuperação em V, tanto da economia quanto dos lucros corporativos. Já dá para ver a luz no fim do túnel dessa crise, voltar à atividade econômica e voltar com os empregos e os lucros das empresas. Com isso, as ações tendem a acompanhar essa recuperação. 2. Movimento risk-on. O dinheiro está indo para o risco. Risk-on é o movimento em que o mercado começa a ir para os ativos de risco. Quando começou a pandemia e toda a crise mundial, o movimento dos ativos foi o clássico flight to quality. Todo mundo pegou seu dinheiro e foi para os ativos muito seguros. Os treasuries americanos, os bonds, os gilts, coisas que não tinham nenhum risco. Agora está acontecendo justamente o contrário. Tudo que estava parado em coisas de muita segurança começou a refluir para os ativos de muito risco. É o movimento dash to trash. Coisas mais arriscadas em troca de um enorme potencial de retorno. É justamente aqui que estão as grandes porradas. Ações que estavam fora do radar e começam a receber esse grande fluxo de dinheiro que havia se alojado no flight to quality, ou seja, em ativos de muita segurança. Agora, o que a gente observa nas últimas semanas é o dinheiro saindo do dólar e sendo aplicado em economias periféricas, exatamente como o caso brasileiro. E dentro do Brasil, em ações fora do radar e de baixa capitalização de mercado. Aquelas que costumam subir muito no pós-crise. São essas duas oportunidades que o Felipe acaba de selecionar na carteira Oportunidades de uma Vida. Vamos então ao terceiro pilar da tese: muito dinheiro no mundo. A fim de controlar os efeitos da paralisação e manter a economia aquecida, as nações imprimiram dinheiro por toda parte. Trilhões de dólares e euros foram injetados para estimular a economia. Vamos para o maior pacote de estímulos em termos nominais já feito na história da humanidade. Não há sequer qualquer paralelo com o tamanho da injeção de recursos na história. Caminhamos para salvar todo mundo com a impressora de dinheiro rodando a juro negativo no curto prazo. E o que isso significa? Com tamanha injeção de recursos na economia, a tendência é haver uma perda do valor do dinheiro e uma maior valorização dos ativos. E qual que é a consequência disso tudo? Pensa comigo, se entra muito dinheiro na economia, o dinheiro passa a valer menos. Diminui o valor do dinheiro, aumenta o valor dos ativos reais. Isso significa que, surpreendentemente, as ações podem ser menos arriscadas do que parte das aplicações de renda fixa. Isso já aconteceu na história, por exemplo, em 1999, quando todo mundo correu para comprar dólar e ações, vendo a desvalorização da nossa moeda. Com tamanhas emissões de dinheiro, os bancos centrais devem piorar a qualidade dos seus balanços. Os déficits, como o percentual do PIB, que já estavam em níveis elevados, poderão atingir patamares inéditos. Se o dinheiro não vale muito, você corre para ativos reais.
ações, que são pedaços de empresas e imóveis. Estamos possivelmente presenciando a mudança de paradigma preconizada pelo Ray Dalio. Por isso, evite posições em juros longos, aqueles títulos do Tesouro Direto com vencimento para cima de 2035. Felipe acredita que muitos títulos de renda fixa, inclusive, acabaram ficando mais arriscados do que as ações, que são ativos reais no final do dia. Isso nos leva ao quarto pilar, a taxa de juros cada vez mais baixa. Uma parcela da população ainda se intimida com manchetes que anunciam mais um corte da taxa básica de juros. E isso tudo tem a ver com o pilar anterior. As pessoas não perceberam que as ações são ativos reais e que produtos bancários atrelados ao CDI e à Selic não são. A taxa de juros no menor patamar é algo extremamente positivo para as ações, já que as pessoas são praticamente obrigadas a migrar os recursos em busca de maiores retornos. Isso é positivo para as empresas, porque elas estão bem enxutas e com ociosidade e vão pegar dinheiro barato para crescer. Também gastam menos com a sua dívida atrelada à Selic. Isso é positivo para a aceleração do PIB, com a retomada do crédito e o aumento do consumo. E esse efeito é uma bola de neve. E isso é um movimento que tem acontecido no mundo inteiro, chamado TINA. There is no alternative. Não há alternativa a não ser comprar ações. Com isso, aumenta o fluxo de dinheiro entrando na bolsa, subindo seus preços. Tudo se alimenta em benefício da renda variável e do processo de financial deepening que estamos vivendo. Financial deepening nada mais é do que a democratização do acesso aos investimentos através da digitalização, ou seja, a população brasileira está passando por uma reestruturação de educação financeira e investindo ativos de real valor. Combinando a menor taxa de juros da nossa história, o Brasil quebrando o legado de ser o paraíso dos rentistas, adicionando novas tecnologias e plataformas abertas para facilitar o acesso às operações financeiras, mais do que dobramos o número de brasileiros na Bolsa de Valores e em fundos imobiliários nos últimos anos. Esse processo começou a engatar em 2018, mas ainda não está nem na metade e nem está no preço. É essa década que nós vemos o Brasil se transformando internamente. E isso vai acontecer só uma vez na nossa história. Isso não volta, não acontece de novo. Cabe a você pegar. E nós estamos aqui prontos para te ajudar. Portanto, vamos avançar para o quinto e último pilar da tese. 5. Follow the smart money. Os melhores fundos de ações do país estão agindo. Depois de anos e até décadas fechados, os melhores fundos de ações do país estão reabrindo por enxergarem oportunidades extraordinárias na bolsa. Veja o assunto desse e-mail que foi recebido da XP com a lista de fundos de ações reabrindo. Verde, Bogari, Dínamo, Atmos, Brasil Capital são algumas das gestoras que abriram fundos de ações para captação em meio aos pregões sangrentos do mês de março. Se tem uma coisa que um gestor de ações muito admirado pelo Felipe, que é o Pedro Cerise, bem colocou com Follow the Smart Money, é que não devemos seguir a manada, mas devemos seguir os grandes ganhadores de dinheiro. E agora, eles não apenas estão abrindo seus fundos para novas captações, como também afirmam que estão enxergando oportunidades. São esses 5 pilares que nos fazem abrir para você hoje a lista Oportunidades de uma Vida. Nessa lista, só entram ações que, na visão do Felipe, possuem potencial de realmente explodir de preço no longo prazo. Somos totalmente contra a abordagem curto-prazista. Porém, eu preciso dizer que, nesse caso, é capaz que capturemos ganhos significativos já em alguns pregões da Bolsa. Dito tudo isso, vamos aos finalmente. O que você precisa para ter acesso à chance de multiplicar o seu capital com as oportunidades de uma vida? Antes de mais nada, eu vou repetir o que eu te disse desde o início dessa mensagem. Para acessar o nome das ações dessa lista, você não assume compromisso nenhum com a Empíricos nesse primeiro momento. Os 7 primeiros dias de acesso às ações e todo o material que eu vou te entregar de presente hoje são totalmente livres. Entre, experimente, decida depois se quer continuar e seguir as instruções de investimentos do Felipe para proteger e multiplicar o seu patrimônio. Fazemos questão disso. Não queremos que haja, nesse primeiro momento, impedimento algum para que você ao menos conheça nosso trabalho
e o nome das ações. Para destravar o seu acesso, basta você se tornar um membro da série Palavra do Estrategista, uma assinatura virtual que conta com mais de 100 mil membros atualmente. O Palavra é a série que define a Empíricos. É a série que o Felipe dedica a maior parte do seu tempo, porque além de ser uma porta de entrada da pessoa comum ao mundo dos investimentos, é também a série onde o Felipe não mede esforços para proteger e multiplicar o patrimônio dos seus assinantes. E o Felipe tem conseguido cumprir o seu propósito. Os assinantes do Palavra do Estrategista têm sido alçados a novos patamares financeiros e sido instruídos com profundidade pelos períodos de crise, que não foram poucos. Essa é a vocação dele. Agora eu vou abrir para você exatamente tudo o que você precisa saber para dar esse novo passo com responsabilidade. E principalmente com o acompanhamento pessoal do Felipe e de toda a nossa equipe e com o máximo de segurança. Portanto, vamos lá. Em primeiro lugar, você vai receber o acesso imediato a uma aula especial em vídeo. Como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Isso é o principal. Nada é mais importante na sua construção de patrimônio de longo prazo do que a alocação. Quanto colocar em cada classe de ativos e em cada ativo. É assim que buscamos encontrar o equilíbrio entre o maior potencial e a maior segurança possível. Nessa publicação, o Felipe te dá o passo a passo para fazer isso. 2. Publicação exclusiva, Oportunidades de uma Vida. Como eu te disse antes, este é o nome da carteira de ações do Felipe, Oportunidades de uma Vida. Faço questão que você veja novamente o resultado histórico da carteira desde o início. Um histórico consistente e vencedor. 361% de ganhos acumulados no período, multiplicando o capital dos leitores em 4,6 vezes. Nessa carteira só entram ações que, na visão do Felipe, estão gritando para serem compradas. Ali, ele só coloca as ações que ele acredita que podem te alçar a um novo patamar financeiro. Você precisa comprar essas ações imediatamente e ele vai revelar uma a uma nesse vídeo. Além disso, você receberá quinzenalmente a publicação de acompanhamento pessoal. O Felipe e a sua equipe vão te acompanhar de 15 em 15 dias. Esse será o veículo de comunicação principal da série. Mas no dia a dia, de forma mais íntima e dinâmica, você também vai se comunicar com ele pelo grupo exclusivo do Telegram. Quando algo acontecer, pode ter certeza que o Felipe vai te mandar um áudio explicando o que está acontecendo e o que você deve fazer. Tudo para que você fique tranquilo, sabendo que alguém está pensando no seu dinheiro por você. E tem mais. Vídeos com passo a passo de como abrir conta em algumas corretoras. E lá dentro, como você pode encontrar algumas aplicações que o Felipe vai abordar. Esses vídeos viabilizam qualquer pessoa a seguir as instruções da série. São os tutoriais com o passo a passo que vão ficar totalmente disponíveis para você, para não ter a desculpa de que faltou acompanhamento ou que você não soube fazer. Mesmo quem nunca investiu na vida será plenamente capaz de abrir conta em uma plataforma de investimentos e começar a investir com esse conteúdo que a gente vai disponibilizar. Uma coisa eu te afirmo com tranquilidade: tudo que nós poderíamos fazer para melhorar a sua vida financeira, fazemos aqui. Nada menos que isso. Isso tudo será seu por 7 dias, sem compromisso. Agora, em segundo lugar, a minha proposta também coloca a nossa pele em jogo pelos seus resultados. A pele do Felipe e da Empíricos como um todo. Portanto, vamos dar um passo importante antes de eu liberar o seu acesso à série Palavra do Estrategista. A partir do momento que você decidir experimentar a série, estará respaldado sobre um compromisso especial de lucros. Vai funcionar assim: se no final dos próximos 12 meses o resultado da carteira de ações Oportunidades de uma Vida for negativo, nós nos comprometemos a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte do Palavra do Estrategista e ainda manter a sua assinatura com a Empíricos para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Veja bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com a assinatura Palavra do Estrategista nos próximos 12 meses, ou a gente se compromete a te devolver o dinheiro gasto conosco e manter seu acesso de graça pelo resto da vida.
abrindo mão de receita da nossa empresa e te entregando para sempre a nossa série mais completa e exclusiva. Combinado? O momento é muito importante. Vai entrar para a história da Empíricos e eu espero que entre para a sua também. Agora vamos ao preço da assinatura caso, após os 7 dias de degustação, você goste da série e decida continuar. Quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Olha, eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira. O valor de tudo que eu estou te entregando é difícil de mensurar. Mesmo assim, eu vou tentar te fazer uma proposta irrecusável. Por isso, o acesso à palavra do estrategista, o acesso à carteira de ações e oportunidades de uma vida, todos esses materiais especiais, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com os primeiros 7 dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar acesso vitalício à série, caso as ações da carteira Oportunidades de uma Vida não deem lucro em 12 meses. Tudo isso vai custar apenas 12 vezes de R$ 5,00. Isso mesmo, R$ 5,00. Mas atenção, esse é um preço absolutamente especial, dados as circunstâncias extraordinárias. O preço regular no nosso site é de R$ 18,00 mensais. É uma oferta única e especial, pois o momento exige que você aproveite essa oportunidade. Eu sugiro fortemente que você ao menos conheça as ações da lista Oportunidades de uma Vida. Trata-se de uma chance real de multiplicação de valor capaz de te alçar a um novo patamar de vida. Agora é com você. Você será muito bem tratado. A nossa missão com seu patrimônio é te fazer proteger o que já conquistou e ganhar mais dinheiro. Se por algum motivo você decidir que não quer fazer parte disso, tudo bem, eu agradeço a sua atenção até aqui e espero de coração que você não assista a outro vídeo nosso mostrando todas as multiplicações que você teve a chance de embolsar, mas que ficou de fora. A hora é agora. Um abraço!